Seja muito bem-vindo ao canal do Graça e Agrado. Esse é o primeiro audiobook de uma sequência que nós vamos lançar aqui no canal. O escolhido para o primeiro momento é O Peregrino, de John Bunyan, um clássico da literatura cristã inglesa e que é muito importante porque faz uma alegoria com a caminhada do cristão, a partir do momento em que ele se converte até o momento em que ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo no céu, no lar eternal. Então, se você gostou da ideia, se você sempre teve vontade de ouvir e ler o clássico O Peregrino, então fica com a gente, já manda esse episódio para os seus amigos, as pessoas que você conhece e que você sabe que vão se interessar sobre esse tema, para ouvir esse audiobook. Muito obrigada pela companhia e vamos começar a nossa leitura. Prefácio. Nenhuma outra obra em inglês, a não ser a Bíblia, foi tão lida nos últimos 340 anos quanto O Peregrino, de John Bunyan. Lançado em 1678, o livro tem sido publicado desde então, traduzido para mais de 200 línguas. É, sem dúvida, um dos trabalhos mais significativos da literatura religiosa inglesa. A influência desse texto é considerável. No século XVIII, tornou-se o livro obrigatório na educação cristã infantil. No século seguinte, segundo Edward Palmer Thompson, 1924 a 1993, considerado o maior historiador inglês da última centúria, O Peregrino foi um dos textos fundamentais do movimento trabalhista inglês. Na Primeira Guerra, milhares de soldados britânicos recorreram ao livro em busca de iluminação espiritual para tentar entender a tragédia a qual estavam sendo expostos. Diversas imagens, nomes e metáforas usadas no livro acabaram se tornando parte da língua inglesa corrente. Com efeito, O Peregrino é um dos maiores clássicos da literatura mundial. O livro que muitos consideram o primeiro romance da língua inglesa é uma alegoria inspirada, segundo diversos autores, na Divina Comédia de Dante, bem como em várias obras devocionais cristãs anteriores que descreviam o caminho para o céu. Escrito no estilo simples e calcado em passagens bíblicas, continua a ser um texto fundamental, tanto em termos religiosos como literários, conforme escreveu o poeta e ensaísta inglês Samuel Johnson, 1709 a 1784. O grande mérito desse livro é que nenhum homem culto consegue encontrar algo superior para enaltecer, assim como as crianças não encontram nada mais divertido para ler. A vida e a época de John Bunyan. John Bunyan, 1628 a 1688, viveu num dos períodos mais turbulentos da história da Inglaterra. Quando tinha 14 anos, a tensão entre o rei e o parlamento levou a uma sangrenta guerra civil, que terminou com a derrota e execução de Carlos I. Assim, a Inglaterra tornou-se uma república. Com o novo regime, a Igreja Anglicana foi radicalmente alterada. Na esteira, surgiram diversas congregações independentes e grupos religiosos que se declaravam independentes de qualquer igreja. John Bunyan nasceu numa pequena aldeia, Elstow, filho de funileiro. Embora tenha tido uma infância pobre, frequentou a escola local, o que lhe permitiu ter acesso aos livros e à leitura.
Aos 16 anos, tornou-se soldado do exército parlamentar. Bunyan não tomou parte em combates, mas o ambiente do exército o influenciou por conta das ideias políticas e religiosas revolucionárias às quais foi exposto. Aos 19 anos, voltou-se para Euston para assumir a oficina do pai. Esse foi um período de crise espiritual para Bunyan. Contudo, ele conseguiu superar seus conflitos ao recorrer à leitura da Bíblia. Um fato importante na sua conversão foi o ingresso na Igreja Independente, em 1653. Poucos anos depois, ele passou a pregar nessa denominação. Nessa época, quando a República exercia tolerância religiosa, Bunyan também começou a escrever. Entretanto, os ventos da política mudaram. Quando a monarquia foi restaurada em 1660 e a Igreja da Inglaterra foi restabelecida, com isso iniciou-se uma perseguição aos puritanos e qualquer culto que não anglicano foi proibido. Os 30 anos seguintes foram de opressão aos dissidentes religiosos, tanto que o período veio a ser chamado de a Grande Perseguição. Dependendo da gravidade e reincidência dos casos, os transgressores eram multados, ou presos, ou desterrados, ou mesmo condenados à morte. De fato, a restauração na Inglaterra foi cruel. Centenas de pessoas foram executadas e muitas mais tiveram sua saúde arruinada por longos períodos nas masmorras, imundas e superlotadas. Por conta de sua fé, Bunyan enfrentou tal destino. Passou quase 12 anos preso, entre novembro de 1660 e maio de 1672, uma das mais longas sentenças dadas a qualquer dissidente no período pós-revolucionário. Foi nessa época que Bunyan escreveu O Peregrino, em 1672. Foi libertado por meio de um indulto real e obteve licença para pregar, tornando-se um líder ativo entre as confissões cristãs dissidentes. No entanto, Bunyan voltou a ser aprisionado em 1677. Nos 6 meses que ficou encarcerado, ele deu a forma final à sua obra maior, O Peregrino. Na época seguinte, Bunyan intensificou ainda mais sua atividade literária. Sua vasta produção chega a 60 títulos, 14 deles publicados postumamente. Entre esses títulos está a segunda parte de O Peregrino, que veio a público em 1685. Bunyan morreu em 1688 de uma febre contraída ao viajar sob forte chuva. A tradução. Esta tradução traz o texto integral original de O Peregrino e busca preservar sua clareza e o poder cativante de sua narrativa. Os pronomes pessoais em voga no século XVII foram, porém, substituídos por suas formas modernas, de modo a evitar a estranheza que resultaria desse radicalismo. Também procuramos manter, sempre que possível, as aliterações do original. No texto original, a narrativa não é dividida em capítulos, o que preservamos na tradução. Bunyan faz diversas indicações ao longo do livro das passagens bíblicas nas quais a narrativa se baseia. Nessa edição, além de indicar os capítulos e versículos bíblicos, eles são citados na íntegra, de modo a facilitar a leitura ou estudo da obra. Desse modo, trazemos ao leitor uma tradução atualizada e fiel, que preserva a simplicidade da linguagem cotidiana, ao mesmo tempo que mantém certo sotaque do século XVII. Cláudio Blanc, julho de 2018.
Muito bem, queria agradecer vocês pela companhia. Divulguem o projeto caso vocês se sintam edificados e encorajados a entrar junto conosco nessa empreitada aí pelo livro O Peregrino. E até a próxima semana, quando a gente vai ter o episódio 2, que aí a gente vai realmente fazer a leitura da continuação do livro. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, até a próxima. Tchau, tchau!